Olá, estamos começando mais um programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês sempre nos acompanham através dos canais 61.4 na TV digital aberta numa programação 24 horas e também o canal 16 da NET na TV por assinatura, que tem a sua programação compartilhada com a TVA, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No programa de hoje vamos trazer o seguinte tema, vamos falar sobre as comunidades quilombolas. E para a gente saber mais do que realmente acontece dentro dessas comunidades, estamos recebendo o professor Lino Pérez, que é o nosso vereador do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, o PT. Obrigado mais uma vez pela sua participação nesse primeiro programa do senhor em 2020. Exato. Estamos recebendo também a Helena Vidal Martins, ela que é presidente da Associação Quilombola Vidal Martins, localizada lá na região do sul da ilha, entre as comunidades do Rio Vermelho e também da Barra da Lagoa. Aí pega um pouquinho lá da região leste, é na comunidade lá que todo mundo já conhece, a primeira comunidade quilombola que existe aqui em Florianópolis. Quero começar já agradecendo o senhor com a sua presença e trazer mais um tema importante. E gostaria que o senhor, como professor, pudesse explicar o que significa, o que se denomina uma comunidade quilombola. O quilombo, na realidade, no Brasil, ele vem de áreas, são áreas remanescentes, de áreas dos escravos, né, como foi Zumbi, né, foi um grande quilombo, né, de resistência, de luta contra a escravidão na época, de homens escravizados, né, africanos escravizados que saíam, né, fugiam, né, e criavam comunidades fora do domínio da escravidão. Então foram criando comunidades até inteiras, diversificadas, e todas as pessoas na época que estavam fora, perseguidas, né, criaram essas comunidades ao longo do Brasil inteiro. Aliás, o professor aqui, né, nosso professor Nogueira, que está aqui junto, que é assessor aqui do mandato, foi da CEPIR, né, acompanhou os quilombos do Brasil inteiro, né, sabe muito bem dessa estatística toda, como é no Maranhão, né, que tem maior número de concentração de quilombos, sabe bem disso? São 750 só no Maranhão. Aqui tem mais, diz que é mais de 100, não sei, tem uma cifra muito variada. Aqui em Santa Catarina, que é surpreendente. Então são comunidades que foram, na época, no século XVII, com Zumbi, mas outras, muitas no Brasil inteiro, foram comunidades que, infelizmente, estão fora da história, não foram relatadas, só na senzala, né? Então, no caso aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, há anos atrás não se sabia que tinha o quilombo Vidal Martins, não estava na literatura, né? Mesmo na arquitetura, existe uma publicação lá muito conhecida, mas não aparece. Tem um enfoque ambiental daquela região, mas não aparece o quilombo. Então é importante que ela colocar aqui, que aí agora, né, a Helena vai explicar tudo isso, que há um relatório, um estudo que foi feito de laudo pela universidade, a universidade aparece dando visibilidade para essa comunidade, né? E que eu, como professor, acompanhei pelo movimento negro da entidade, e depois agora como vereador desde a primeira legislatura. Então acho que a Helena vai explicar o que aconteceu, que esse quilombo, aqui, o primeiro quilombo aqui em Florianópolis, né, na certificação, tem outros, né, mas esse é o primeiro. Então agora vai explicar aí a nossa Helena. E aproveitando, né, a presença da nossa convidada, Helena, explica um pouquinho, até para que a gente possa entender o surgimento, né, desse pessoal da Associação Quilombola Vidal Martins, e a escolha de vocês naquela região lá do leste da ilha, como é que funciona esse trabalho? Há quanto tempo vocês vêm lutando ali naquelas terras? Então, a nossa comunidade está ali desde 1600 e pouco, na época do navio ingleses, né? Que eles vieram do navio ingleses, veio o pai e o filho. E, assim, a escolha por estar ali é uma coisa, assim, que para mim é bem, não sei te dizer bem o certo, né? Eles vieram na condições de escravo, então acho que não teve uma escolha, né? Teve uma obrigação quando eles vieram da África. Mas a permanência por estar ali foi que se criando um vínculo com aquela terra, né? A gente tem toda uma história ali. Então, desde o tempo que eles foram escravizados, depois da libertação e na época do meu avô, a gente nunca quis sair dali, sempre quis permanecer ali. Meu avô sempre me dizia que as nossas origens sempre estavam ali, né? Então ele sentia cada passo que ele dava, ele sentia os antepassados dele. Quem é o Vidal Brasil? Quem é o Vidal Martins? O Vidal Martins, ele é meu tataravô, né? Ele é o vô do meu avô. Ele deu origem ao quilombo, a gente fez essa homenagem porque
ele resistiu, né? Aonde com a família dele constituída ali, aonde hoje é o Parque Florestal do Rio Vermelho, né? Foi ali que ele teve toda a família dele e foi ali que ele resistiu. O nosso núcleo vem dele, nosso núcleo familiar. O Vidal Martins, para a gente, ele é um guerreiro, ele é um exemplo de resistência por toda a história que a gente viu, ouviu, né? Sobre ele e nos livros de pesquisa, a gente viu que tem... Quantas famílias tem lá hoje? Hoje a gente é composta por 31 famílias descendentes de Vidal Martins. E vocês ficam todos naquela região, todos juntos? Tem uma área delimitada? A gente mora numa área muito pequena, né? Teve um grupo de famílias que, por problemas financeiros graves, teve que sair. É um núcleo que se encontra na costa da Lagoa, mas com a retomada das terras está voltando para o Rio Vermelho, para o Quilombo, né? Porque na época do golpe militar, como se foi retirado, para plantar pino, foi retirada a comunidade, o meu avô foi para o Rio Grande, deixou a família ali, sempre alguém ficou, trabalhou 2 anos, aí comprou um pedaço de terra no próprio Rio Vermelho, perto da reserva do Parque Florestal, para não sair dali, para resistir ali. Passaram muita fome, muita dificuldade, porque foram retiradas suas plantações, não puderam mais pescar, porque pescavam ali na lagoa, teve essa... A minha mãe conta, né, vou contar a história mais ou menos da minha mãe e dos meus tios, porque eu não peguei, né, que eles tiveram que comer pinguim que dava morto na praia, porque as condições que o Estado os deixou foi muito crítica. Foi tirada toda a plantação, né. E vocês tiveram agora, em 2019, um avanço nessa luta de vocês, que fala do Ministério Público Federal, que foi dessa documentação histórica que foi feita com vocês e também essa delimitação dessa área, né, da regularização fundiária. Para vocês foi um passo importante, né? Foi um passo bem importante. A gente estava muito tempo já esperando, né? E com o Ministério Público Federal, junto com a Defensoria Pública também, teve esse avanço. A gente começou a avançar, né? Em vista que a gente é um quilombo urbano, tem uma vantagem que os órgãos estão tudo perto, muito diferente do quilombo rural, que infelizmente não tem acesso, assim, é muito longe para se locomover até aqui. A gente teve esse avanço, sim, mas com muita dificuldade. Vereador, a gente fala dessa luta que foi feita junto ao Ministério Público Federal. Como é que o senhor vê a participação do município e do Estado, os poderes públicos constituídos, com relação à ajuda a esse povo quilombola? Não houve ajuda nenhuma. Não, foi ao contrário. Acho que essa terra é do Estado, isso é importante. Embora os quilombos estão sob jurisdição, assim como os indígenas, federal. Inclusive para a OIT, né? Para o 69, são protegidos, são comunidades protegidas, comunidades tradicionais, povos tradicionais. Mas a legislação federal aqui os regula. Depois os estados têm que obedecer. No caso aqui, isso que eu quero colocar que foi uma grande vitória. Nosso mandato acompanhou de perto essa luta insana que vem com a Helena, principalmente a Helena Shirley, que vem à frente da comunidade há 6 anos, e não eram reconhecidos. Depois houve o trabalho da universidade, que levou muito tempo, que são os laudos, e aí finalmente esse laudo foi levado para o INCRA, e o INCRA fechou esses laudos, né, com muita pressão da comunidade. Nesta parte tiveram também apoio do IFSC, uma professora do IFSC, que acompanhou e fechou esse laudo. E aí, a partir daí, que é um trabalho que deve ser feito pelo INCRA, infelizmente o INCRA também não cumpriu o seu papel nesta parte, aí finalmente, com a pressão da comunidade muito forte, com os grupos de apoiadores e nosso mandato, finalmente o INCRA não teve saída. Porque o governo atual, o governo Bolsonaro, é contra a demarcação dos indígenas e quilombolas. E aqui o INCRA, infelizmente, teve influência do governo federal e tentaram evitar o que a gente chama de publicação, que tinha que publicar esse laudo, chama RTID, que é de delimitação, né, de demarcação e delimitação. Esse laudo levou muito esforço, a comunidade foi para lá, se plantou, ocupou o INCRA praticamente várias semanas, e depois, finalmente, não tinha mais saída. O INCRA argumentou questão técnica, que tem... Não, aí a comunidade chegou, teve apoio do IFSC e fechou também os mapas, não tinha mais como escapar. E aí depois de 2, 3 audiências, finalmente o INCRA aceitou e admitiu, né, de realmente levar para Brasília para poder publicar no Diário Oficial. Isso foi uma grande vitória, que a comunidade quase se emocionou, né, porque foram 6 anos de luta, né, e antes, inclusive. Então, acho que nesse sentido eu quero dizer que nós estamos comemorando, a comunidade está comemorando isso, né? Isso aí é uma coisa que foi a rapidez disso, foi muito, se destaca no Brasil inteiro, na velocidade que isso teve, com a comunidade pressionando.
Né? Agora a Helena vai explicar, né, que nós estamos agora em etapa, porque assim, tem um cronograma muito complicado isso aí, quando começa lá atrás, né, com os laudos, enfim, isso aí venceu várias etapas. A etapa agora é de delimitação, já se conseguiu, e agora estamos em direção à titulação. Então já veio de Brasília e agora cabe ao governador, né, levar processo de demarcação de titulação. Então nós estamos nesse ponto. Né, agora vocês precisam ter essa conversação com o governador para poder passar essa etapa, né? E até voltando um pouquinho antes dessa luta de vocês, eu tive pesquisando que eu achei uma situação muito complicada para vocês, que vocês tiveram, vocês chegaram a ser registrados como brancos, tiveram os sobrenomes trocados para que vocês não pudessem ter acesso a essa terra? Foi meus antepassados, né? Isso começou no Vidal Martins e começou no Boaventura Vidal, que é o filho do Vidal Martins. Eles foram conhecidos como brancos e vários sobrenomes trocados. Foi um trabalho desde 2012 e a minha irmã, a gente começou uma pesquisa de rua pela documentação, cartórios com muito difícil acesso, né? Porque a gente não é uma pessoa de universidade para ter mais acesso, mas sempre tinha pessoas sensíveis que deixavam a gente pesquisar, né? Então, às vezes a gente também falava que era um trabalho de escola. E a gente via muito sobrenome, muitos nomes trocados. Uma coisa que me chamou a atenção é que o meu bisavô, todo mundo dizia que ele era bem negro, né? E daí na certidão dele estava branco. E daí me chamou a atenção, eu falei, mas como que ele é branco, né? Porque eu dei um nó, daí eu falei, vamos pesquisar mais, né? E daí ia cair outras certidões. Aí trocaram o nome do meu avô, né? Que é o filho do Boaventura. Trocaram o nome dele, né? Tiraram Martins e deixaram só Vidal. E a gente também tinha... Isso também chamou muito a atenção, né? E aí é uma coisa muito grande, assim, porque o meu avô, ele declara o pai dele. E daí na certidão de óbito dele, diz que ele não deixou... deixou bens, mas não se sabe se deixou filho. E o próprio filho está declarando. Então teve muita, como é que eu posso dizer, muita trapaça em relação a isso. Como é que vocês estão lidando agora dessa situação de que precisa ter a chegada junto até o governador para poder dar continuidade a esse processo? Está bem complicado, é bem triste, até humilhante demais. A gente está desde março do ano passado indo lá, pedindo agenda, vai fazer um ano, pedindo agenda com ele, via Ministério Público Federal, conversando com o major, né, que tem lá, passando. Já foi pedido de Brasília para ele nos atender, lá do Senado também estão pedindo, as federações estão pedindo, fazendo carta, mandando e-mail, e ele não nos recebe de jeito nenhum. Assim, as tentativas todas falham. Sim. E a comunidade precisa muito falar com ele porque é um dever do Estado, né? O Estado precisa conhecer. Ele é um novo governador, mas a Convenção 69 da OIT diz que é o dever do Estado titular as terras quilombolas, né? Então não adianta a gente falar, eles mandam assim, a gente sempre falar com alguém que não tem o poder da caneta, né? E isso é um modo, um jeito de atrasar mais o processo e fazer com que as pessoas entendam mal sobre a comunidade quilombola, né? E a gente tem várias coisas que podemos conversar. Vereador, acho que temos que colocar o poder político, né, nessa força, nessa batalha, para que eles possam ter esse contato aí também com o governador, né? Sim, exato. Nós temos que, já acionou o governo federal, o INCRA já cumpriu a sua parte, que é a maior, a mais importante, a etapa do INCRA já foi vencida, houve muita mediação federal, e agora temos que, claro, fazer uma mediação com uma frente parlamentar estadual, né, com a LESC, enfim, junto com a Defensoria e o Ministério Público, já vinha atuando, tanto a Defensoria Federal como a estadual. E o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, enfim, toda essa rede de entidades. Nós vou conversar com o governador, porque agora não tem como escapar, não tem, entendeu? Isso, senão ele vai ser indiciado. Né? Ou seja, ele começa a entrar numa fase de improbidade administrativa, porque não cumpre uma coisa que já está determinada por lei. Então não pode ignorar e deu. Não é isso. Ele vai ser indiciado, vai ser multado por isso. E aí eu quero colocar aqui, viu, Helena, também, que acompanhou a Justiça Federal. Né, com o Cras Borges também, que está aí atuando e que vai, em articulação também, que eu imagino, com a Justiça Estadual, né, vai ter que obrigar o governador a cumprir a lei, entendeu? Porque senão ele está fora da lei. Então isso eu quero colocar aqui também bem claro. Não é questão de ele ignorar e virar as costas, tá certo? Ele está, a gente chama disso como prevaricação. Tá? Ele é do campo de prevaricação. E para você que está acompanhando a TV Câmara de Florianópolis, nós estamos aqui com o programa Sala de Visitas, estamos falando sobre um assunto super importante, as comunidades quilombolas, especificamente uma comunidade quilombola que nós temos aqui na capital de Santa Catarina e que hoje fica lá na região do leste da ilha, lá próximo aos bairros do Rio Vermelho, da Barra da Lagoa, aquela região de lá,
foram retirados de lá, voltaram com muita luta, agora em 2019 tiveram aí o comprometimento através do Ministério Público Federal da sua área de delimitação, a sua história, que é muito importante, recebendo o vereador Lino Pérez do PT, a presidente lá da Associação Quilombola, Vidal Martins, a Helena Vidal Martins, e a gente vai a um rápido intervalo, na sequência a gente volta, porque a gente tem muito mais pontos para a gente discutir sobre esse assunto, que é muito importante para você ficar sabendo da história do povo quilombola, que para quem acha que Santa Catarina é um estado somente de alemães, italianos, portugueses, não. Santa Catarina é um estado muito negro e você precisa ficar sabendo disso. É um breve intervalo, a gente já volta. A Ponte Hercílio Luz está aberta para o transporte coletivo municipal, transporte escolar e veículos oficiais e de emergência de segunda a sexta. Para pedestres e ciclistas, a travessia é completa pelas passarelas todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, a pista de rolamento fica exclusiva para visitação. O acesso é pelas cabeceiras insular e continental até o início do vão central. Quem for visitar o maior cartão postal da capital tem que ter atenção com as crianças. Sobre a ponte, elas devem ter supervisão de pais e responsáveis. Ao visitar Hercílio Luz, use calçados confortáveis. Evite o salto alto ou consolado irregular. Os animais de estimação devem transitar nas passarelas com coleira guia ou no colo de seus donos. As plaquetas ajudam na recuperação de diversos pacientes, principalmente os que fazem tratamento para câncer ou cirurgia cardíaca. Portanto, é importante que tenhamos doadores regulares de plaquetas, pois as plaquetas têm validade de somente 5 dias e nem todos os doadores têm perfil para esse tipo de doação. Para a doação de plaquetas é importante que você nunca tenha engravidado, que não faça uso de medicamentos que interfiram na ação plaquetária, pesar acima de 60 quilos e ter um bom acesso venoso nos 2 braços. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, nos canais 61.4, na TV Digital Aberta e também no canal 16 da NET, na TV por assinatura. No programa de hoje estamos falando sobre as comunidades quilombolas e hoje especificamente falando da comunidade quilombola Vidal Martins, na região do leste da ilha, mas para quem não conhece da história, esse povo não ficou só no leste da ilha. Eles atuaram em várias regiões aqui de Florianópolis e hoje é considerado a primeira comunidade quilombola da capital de Santa Catarina. O vereador Lino Pérez, professor, ativista dessa área, briga muito por essas comunidades e também a presidente da Associação Quilombola Vidal Martins, a Helena Vidal Martins. Helena, a gente estava conversando ali no intervalo de que a área de vocês é muito maior do que essa que vocês vivem hoje. E é importante também citar de que vocês próprios tiveram uma visibilidade de que vocês não queriam aquela área toda para poder afetar
também aqueles moradores que já tem ali? Vocês queriam o que realmente é de direito de vocês, mas vocês tiveram esse pensamento que de repente o poder público não teve com relação a vocês, né? Assim, a gente pediu realmente onde é que o Vidal Martins ficou, né? E a minha mãe nasceu, meu tio, meu avô, né? A minha tia, que foi ali onde é que é a reserva para florestal, a trajetória deles foi ali, né? A mãe de Vidal Martins, tristemente, foi separada do filho, né? E ficou culpada na Igreja Católica. Daí a gente também tinha direito, né? Mas a gente fez uma reunião, conversamos, a gente sentiu, a gente já foi retirado, né? A minha mãe já foi retirada, mas o meu tio e o pai dela, das suas terras, né? Então é tão ruim você ficar retirando alguém, né? E a gente viu que toda a caminhada e toda a plantação deles foi ali na Reserva do Parque Florestal. Ali a gente não recuou em momento algum, porque tem uma história muito forte, o laudo antropológico vai mostrar a história forte que tem ali, né? O vínculo sanguíneo que tem ali. Então, a cada parte daquela reserva e daquele parque tem uma história, um pedaço da nossa família. Muito triste e sofrida. Vocês também. sofreram ali uma situação de racismo institucional com relação ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O que aconteceu ali? Então, a Convenção 69 da OIT diz que é o dever do Estado garantir o meio de estabilidade das famílias quilombolas, estando dentro ou não. E com isso, o Ministério Público Federal chamou o antigo presidente, o Alexandre Valtric, para, no caso, trazer algum meio de estabilidade para a comunidade, já que eles tinham aberto para outras comunidades. E ele aceitou, mandou a gente fazer uma proposta, né? Porque o monte entrou por proposta, a carta convite, e a gente fez. Só que trocou, depois o Valtric, a hora que ele aceitou, demorou 2 semanas, tiraram ele, a gente não sabe por quê, aí veio outro, né, que era o Alexandre Drick. Aí ela chamou o Ministério Público Federal para reatar a proposta, né, para cumprir. E daí eles falaram que sim, ficou tudo acertado e a comunidade foi para casa. Aí no meu e-mail eu recebi uma carta convite com outras associações. E eu falei, não, mas foi um acordo feito, né? A comunidade já está preparada, fez a proposta, não. Aí a gente resolveu concorrer com as outras associações através da carta convite para não ficar de fora, né? Só que a gente foi surpresa, porque a associação que já está lá dentro, que é a Ecopaerv, ela foi contemplada no quesito que só a comunidade quilombola levava pontos, que era a comunidade tradicional. E quando a gente pegou, o Ministério Público Federal chamou eles, né, para perguntar por que uma associação que já estava lá fazendo a trilha, tinha uma lanchonete, foi contemplada do quilombo não. A gente foi zerado em quesitos que a gente levava ponto. Só que essa pontuação o IMA nunca nos deu. E aí a gente foi para o Ministério Público abrir uma ação civil pública para rever tudo que aconteceu, né? Por que o IMA fez isso, por que a gente foi zerado em quesito que a gente levava ponto. E a gente tem até gravações, tá? Tem atas, tudo. E a forma que a gente foi, que eles falavam da comunidade, o que eles fizeram com a comunidade quilombola Vidal Martins, era a gente abrir conta em banco, tirar documentações, gastei muito dinheiro. A gente viu que, pelas outras associações que a gente conversou, que foi a Caipora, a Cepagro, que existia um racismo institucional muito grande, tá? Até agora, com a sentença do juiz, que a gente foi fazer uma inspeção no CAMP, que eles falaram que a gente ia trocar o CAMP na última vez, no edital que eles fizeram, né, que o juiz até acabou dizendo que não era para fazer edital até a gente fazer essa gestão de 2019 a 2020, tinha todos os aparelhos para as empresas que fossem entrar, né, as associações administrar. Quando foi para o Quilombo, ela só falava que não ia ter nada, que não ia ter computador, que não ia dar máquina, que não ia dar nada. Aí a gente conversando com a Cepagro e com a Caipora, eles falaram, mas a gente ganhou tudo. Então isso é um racismo institucional muito grande. Isso é grave, né, vereador? Não, é gravíssimo. Nós estamos tratando da gestão do parque, do camping, né? Que está dentro do parque é maior, né? Isso aí. Então, não, e foi uma luta que se teve. No final, a UIMA colocou uma série de requisitos para poder participar, que é bastante rigoroso, né? E é muito burocrático. Parece ser direcionado isso aí também, então, né? Aí, mas como tem um grande número de apoio, muitos técnicos apoiando a comunidade, né? Enfim, e nós também do mandato, muita gente, então, no final o IMA teve que aceitar, vamos dizer, ele ia aceitar um pouco, vamos dizer, o protagonismo. E agora, com o reconhecimento final agora da delimitação e do diário oficial, agora o IMA não tem mais, agora eles ganharam força legítima e legal para poder pleitear por esse camping, tá certo? Que é uma parte pequena do parque. Só para o público ter uma ideia aí fora, a reserva é enorme, certo? Claro que delimita com as propriedades privadas, não chega nesse, vou dizer, uma demarcação que foi feita, né?
baseado no relatório que a professora Ilka coordenou, depois, né, vem o INCRA mais recentemente, e o IFSC. Agora, dentro disso aí tem um parque, Rio Vermelho. E no parque do lado tem o terreno, que estão 100 por 20 metros. Que estão quantas famílias ali nesse terreninho? Tem 21 famílias. 21 famílias, pasmem, 21 famílias, que é um processo pior que uma favela, vamos dizer, certo? Ou seja, as condições sanitárias são horríveis. A fossa séptica já deslocou em vários pontos. Tem um problema sanitário gravíssimo ali. Então tem uma luta que são 3 níveis de luta que eles estão fazendo. Garantia, enquanto não ganham o parque, que vão ganhar, né? Eles estão nesse terreninho pequenininho. Então a ideia é o que é? Garantir as condições sanitárias. Nesse caso, a vigilância sanitária, né, está indo lá, porque tem uma luta, aí vem a prefeitura, nesse caso, já levou a vigilância sanitária, já levou, como é que chama, para limpar a fossa, o caminhão, tá? Então aí a prefeitura atua nesse aspecto. Atendimento, não sei como é que está a parte médica, dentária, tentou uma luta da saúde municipal. Então, nesse caso, a vigilância sanitária, a ideia é tirar essas famílias dali, uma parte dela para... Estão tudo, agora mesmo, ainda há pouco, eles moram tudo embolado, né? E a menina, um casal, a senhora, né? A mulher do meu primo caiu Caiu, rasgou as costas, porque eram tudo apertado aqui. Então, essas condições de habitabilidade, enquanto não sai a moradia, nós temos que resolver isso aqui, tá? Que é um absurdo isso, tá? É ofensivo isso. O outro nível é a camping, nós estamos discutindo agora aqui, que é a comunidade pleiteia para administrar o camping. E tem todo o apoio técnico que faz, e a comunidade já trabalhou lá, conhece aquela região, já trabalhou lá como empregados, entre aspas, do IMA. E depois tem a demarcação, que é o terceiro nível, essa que é a nossa vitória, tem a vitória até agora, né? Que é a falta do governador assinar para dar titulação. Então, observe que são 3 níveis atuando ao mesmo tempo, tá certo? Garantir as condições atuais de habitabilidade nesse terreninho de 200 metros quadrados, 21 famílias, tem o camping, e tem, aí sim, eles vão ser, entre aspas, dono dessa região toda do parque e vão gerir o parque todo. São 3 lutas, então, que a gente notou ali, que o vereador passou com relação a vocês ali. Tu nota que ali naquela região há essa situação da especulação imobiliária, houve ali fraudes nas concessões de terrenos para que esse problema acontecesse com relação a vocês? O livro do professor Guedes, né, já diz tudo, né, o golpe da reforma agrária. Se você lê o livro, ele já conta tudo aquilo que aconteceu ali, né. Teve várias falcatruas, né, o próprio livro demonstra, né. E em função disso, o que acontece? Hoje, a comunidade não está no seu território, mora, como o professor Lino disse, situação precária, já falou na comunidade, né, com casas quase caindo, casas pequenas, tem pessoas da comunidade que não conseguem ter banheiro por falta de espaço, né. E as crianças não têm espaço para brincar. Minha filha já foi atropelada de carro, porque é muito na beira do asfalto, muito pequeno. E acontece realmente, o relatório antropológico vai apontar quem foi essas pessoas e por que a comunidade está ali, né? Porque todo mundo diz que a comunidade ela quer destruir tudo, né? Ela quer destruir o parque, ela não quer preservar. Só que aquilo ali é um parque de pinos, pelo contrário, né? Quando estava na mão da comunidade, tinha ervas, tinha fruta, tinha verdura, era preservado, né? Inclusive, a própria desembargadora doutora Marga, seu parecer ofensivo à comunidade, que eu digo que é muito ofensivo, porque é uma visão de quem só vê um negro na vassoura e na enxada, ela disse que a gente não serve para fazer gestão daquele parque, né? Eu não sei o que ela entende como parque, uma área que tem ali, né, pinos que a gente mora ali perto, os bichinhos vão para nossa casa comer fruta, comer verdura, porque ali não tem. E a gente quer fazer o reflorestamento, né? E a gente preserva realmente a natureza, a gente quer preservar a natureza. Se o governo do estado nos recebesse, conversasse com a gente, ele ia ver que a comunidade tem um interesse profundo em preservar a natureza. A solução, de repente, está tão fácil. Está tão fácil e o problema burocrático tão difícil. A gente não conseguiu ficar, tá, na cadeira do Conselho Consultivo do Parque, porque a comunidade foi atacada, a comunidade foi humilhada, tem gravações, eles nos humilhavam, porque o interesse deles não é proteger a natureza. Vocês têm um problema muito grave ali de moradia. Como é que está sendo o atendimento de vocês, do setor público, com relação à educação, saúde, os princípios básicos, né, daquela região? Vocês têm problemas com isso também, pelo fato da comunidade até passar por esse processo de repente estar num lugar que eles dizem que não era e tal, esse racismo meio que escondido, assim?
O problema, assim, ó, da saúde é que a comunidade quilombola tem direito, né, a prioridade na saúde. Eles não reconhecem isso. Então, quando você traz algum fato, para eles é ofensivo. A gente está pedindo uma coisa que não tem direito, né? Para eles é uma ofensa muito grande. Mas por tudo aquilo que a gente passou, e a gente é os primeiros a estar ali, né? Os primeiros a estar ali, eles não reconhecem. Então, a saúde é precária. Dentistas a gente não consegue nem levar nossos filhos. Por quê? Porque eu vou ter que sair, eu moro muito longe do posto, eu vou ter que sair de casa 1h da manhã com 2 filhos pequenos, né, para aquela estrada fora, para conseguir uma vaga no dentista, e se eu conseguir. Então, quando você explica que você precisa de dentista na comunidade, eles dizem que não. Eles qualificam você como todo mundo do bairro. Aí você vem, né, e fala todo o teu processo, mostra o que diz a convenção, e eles dizem que não. Só que assim, a gente mora num quilombo urbano, mas a gente é massacrado dentro da ilha. A gente não tem condições financeiras, porque eles acham que quem mora no Rio Vermelho, que o Rio Vermelho não é um bairro bom, mas olha lá na minha comunidade, ver como a gente vive. Então, tudo que a gente pede é sempre que não. Inclusive, eles falam, não, mas o posto é muito bom, o posto atende, com muita dificuldade para a comunidade, sabe? Muitas coisas que a gente precisava e precisa, a gente não consegue construir. Fala, vereador. Então, eu quero dizer, acho que é importante, o quilombo faz parte de um processo de exploração fundiária dos próprios nativos. O livro do Gert, né, que fala sobre essa reforma agrária forjada no Instituto lá da Reforma Agrária, que foi uma reforma agrária chapa branca, foi invertida, né? Então, muitos proprietários vieram para cá, de fora inclusive, compraram as terras. O professor Nazareno faz muito bem essa análise, né, das terras comunais, que são os nativos, entre os quais quilombolas, e eles foram expropriados por grandes setores fundiários. Essa ilha toda é uma grande grilagem. E o professor Gert denuncia isso e hoje está no Ministério Público Federal. Nós vamos participar das ações sobre isso. Quase assim, eu podia dizer, é um levante mané, né? Dos manés, o pessoal local, desculpa a palavra mané, mas os nativos locais, que muitos estão fora daqui, estão na região metropolitana, foram embora daqui, foram expulsos por obras públicas ou privadas. Essa ilha é uma grande nau, uma grande transatlântico caríssimo. Isso aqui, eles querem transformar isso aqui numa Mônaco. Já falo isso há muito tempo no processo de urbanização. Disso estão os quilombolas, que dentro das nativos são os mais explorados. Certo? Então, acho que eu quero colocar isso, porque acho que o reconhecimento dos quilombolas, também traz reconhecimentos nativos das suas terras originárias. Então, acho que é os povos tradicionais, que é o que deve estar por cima do plano diretor. O plano diretor, ele é depois. Ele raciocina como são os que chegaram, que se apropriaram dele e ganham dinheiro. Não, peraí. Nós temos que se sobrepor às pré-existências dos povos nativos, os povos tradicionais, entre os quais os quilombolas, e depois vem vindo a ocupação mais recente, que é as camadas. Eu, como arquiteto, eu desconfio da minha profissão. Ela vem depois. Primeiro vem as terras profundas, os antropólogos, os arqueólogos, os geólogos, os historiadores. É isso que faz. Depois vem os arquitetos, né? Vem os engenheiros. É bruto, mas está invertido no plano diretor. Né? E eu quero colocar aqui uma coisa importante cultural. Nós temos, só falar das rendeiras brancas, açorianas, ilha de Açores, né? E Madeira. Há um açorianismo em cima disso, que esconde também, mesmo do ponto de vista dos povos tradicionais de Ilha de Açores aqui, virou uma ideologia dominante. E eu quero dizer que tem o quê? As rendeiras negras. Tá? Os pescadores, primeiros pescadores negros, que trabalharam com óleo de baleia, com as baleias na época. Então esses pescadores negros estavam lá no início, junto com os que vieram depois, do século XVIII, né? Que foi a ocupação de Florianópolis oficial no século XVIII. Mas antes do século XVIII. Então os quilombolas dão um grito, nós estávamos antes. Isso quer dizer porque é um aspecto pedagógico de virar a ilha de cabeça para baixo. Eu acho que o quilombo tem um aspecto nisso, de mostrar, reaprender a nossa história. Uma grande luta, né? Essa que vocês têm. Uma luta que, inclusive, vocês já tiveram perdas até de pessoas com relação a isso. Você disse que em outras lutas quilombolas vocês acabam perdendo o pai do teu filho, né? Da minha filha. Da tua filha, aliás. Então, é uma luta que deixa marcas muito profundas, né? Deixa muita marca profunda, a gente fica sempre preocupado, né? Inclusive, quando a gente foi para fazer a gestão do campo, a comunidade recebeu ameaças. Meu tio foi atacado, a gente jogaram pedra na comunidade, estava se organizando para atacar a comunidade.
Infelizmente esse áudio vazou, a gente conseguiu, junto com o Ministério Público, intervir isso, não aconteceu essa agressão, mas a comunidade quilombola, tanto a nossa como as outras comunidades, né, elas são muito agredidas. Por isso é falta de oportunidade, né, desses espaços como aqui a gente está tendo, que é muito bom, que traz a realidade da comunidade. Quem é a comunidade quilombola? A gente não é os ladrões de terra, porque as pessoas dizem que a comunidade quilombola chegou ontem. Claro, a gente foi certificado há pouco tempo, mas a gente está aqui há muitos anos, né? Meu Deus, nós antepassados estão aqui há mais de 300 e poucos anos, para mais. Então as pessoas acham que a gente chegou do ontem. E aí começam os ataques, né? As pessoas começam a agredir, até em muitos casos quilombola, as pessoas são assassinadas. Muitas comunidades quilombola. Eu sou de uma Federação Nacional dos Quilombolas. É isso que eu ia te perguntar, aqui em Santa Catarina, quantas comunidades nós temos? E vocês conversam bastante entre A vocês? gente conversa muito com todas as comunidades, tanto de Santa Catarina como as outras comunidades, como a comunidade quilombola se forma numa rede de aprendizado, né? Quando você é certificado, você começa a conhecer outras comunidades para ver como é que se faz essa luta, que é uma luta muito difícil, né? Que te oprime, que te humilha, né? Que te massacra, que você sai do invisível, né? Para o visível. Você sai e diz, eu sou uma comunidade quilombola, e a sociedade diz, você não é, né? A sociedade quer te ensinar como você tem que ser, essa sociedade branca e racista que a gente tem, né? Então a sociedade quer dizer como é que você tem que ser, e você diz, não, você assim, né? O que eu sei que nem eu era antigamente, que nem meus avós eram. E a gente começa a trocar informações nas outras comunidades, começa a aprender como é que se faz a luta, a resistência, e no meio disso tudo eu vi muita desigualdade nos outros quilombos. Eu fui já para Minas Gerais, né? Eu sou de uma articulação nacional do quilombola, a gente se reuniu, e é muito triste o fato de muitos ataques, tem quilombos aí que as lideranças são assassinadas, tá? A gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. A violência nas comunidades quilombola é muito grande. Vereador, aqui no estado, o reconhecimento são quantas São comunidades? 37 reconhecidas, né? Mas diz o cálculo que vai mais de 100. Não sei, então esse que é o palco. Reconhecidas 37. Por exemplo, aqui na ilha tem outras famílias negras aqui, mas não estão na certificação, mas elas têm que pleitear e reivindicar, não aparece mais uma. Mas assim, isso é um cálculo meio impreciso, não é isso? De muitas comunidades que não pleitearam ainda o processo do reconhecimento, mas elas estão no processo de auto-organização nessa rede aí que está falando aqui a Helena. Mas 37 que estão nesse processo agora, né? De vários graus de ilegalidade. O senhor nota que há uma visibilidade, uma percepção por parte dos moradores das comunidades de que o povo negro, o local deles é nos morros, é nos maciços, que eles não deviam estar aqui. O senhor chega a notar que tem um pouco desse racismo meio que daquelas regiões ou daquela localidade que vocês têm ali? Vocês notam isso? Tem essa visão? Tem, a gente nota que tem essa visão, sim. Tem uma visão muito racista, né? Que a gente não deveria estar ali. O exemplo disso é que a gente era chamado no meu bairro de favelinha, dos nada, dos invisíveis. A gente nunca conseguiu um serviço bom. Tudo que era pior era pra gente, até hoje. Tudo que é pior é pra gente. Até hoje a gente é visto como os nadas. Agora a gente tem essa visibilidade por causa do quilombo, mas o acesso a muitas coisas a gente não consegue. Quando não tinha, era a favelinha. Era pior ainda, exatamente. Então agora vai inverter, entendeu? Vai mostrar o empoderamento das famílias, né? E aí agora com respaldo legal, federal, enfim. Então agora muda totalmente. A história está sendo reescrita. Graças aos laudos, começa com a professora da universidade lá, a Ilka, enfim, né, que a universidade foi a primeira que traz à luz, né, eu acho que é importante, o reconhecimento dessa comunidade em termos acadêmicos e oficiais. Helena Vidal Martins, presidente da Associação Quilombola Vidal Martins, localizada lá no bairro do Rio Vermelho. Eu quero agradecer a tua presença. Obrigada. E eu quero que tu deixe a tua mensagem e o teu pedido para o nosso governador, para que vocês possam ser atendidos aí o mais breve possível. Então, governador o comandante Moisés, eu nunca consegui falar diretamente com o senhor, não sei como é que é o seu diálogo com a sua assessoria, mas a gente não está conseguindo falar, né? A comunidade já foi. Então, em respeito aos mais velhos, você deve ter pai, mãe, né? Vivos, tem avós. Em respeito à minha mãe que está lá, que tem 60 e poucos anos, meu tio que tem 74 anos, e a minha tia que foi embora em outubro, né? Sem ver as terras, que o senhor nos receba, escuta a nossa história. Receba a comunidade, porque quando morre o mais velho e não vê a terra, morre toda a comunidade junto. Então, 1 minuto, 2 minutos que o senhor nos dê de atenção, o senhor está ganhando muito com isso.
senhor está reconhecendo uma história de muitos anos. Nós temos um direito. E a Convenção 69 da OIT diz que é a obrigação do Estado. Então, cumpra com a sua obrigação. Se não tem um lado humano, mas pelo menos a obrigação. É isso que eu tenho para deixar. Vereador Lino Pérez, um recado desse para o nosso governador. Senhor, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor e trazer um tema tão importante no nosso sala de visitas. Então, acho que a Helena já falou tudo para mim, né? Acho que a síntese, ela fala em nome de seus ancestrais, né? E dos nossos ancestrais. Quer dizer, que nós também, nós lutamos há muitos anos no movimento negro para que essa vitória é um reconhecimento da luta do passado. Então, acho que é importante isso, né? Vereador Lino Pérez, acompanhado também da nossa convidada, Helena Vidal Martins, a presidente da Associação do Quilombola Vidal Martins. A gente agradece também a presença de vocês dois e, claro, a audiência de você que acompanhou com a gente mais um programa Sala de Visitas. Você que acompanha sempre a nossa programação através dos canais 61.4 na TV digital aberta, a nossa programação 24 horas. Canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL. E você pode também saber mais dos nossos conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis através das nossas redes sociais e também pelo YouTube, porque lá você tem as nossas transmissões ao vivo. Então você pode acessar lá. Além disso, mais informações do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, do vereador Lino e nossos demais parlamentares, você acessa no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado e até o próximo programa.